Fala, investidor! Tudo bem com você? Vamos começar hoje uma série nova aqui no canal, onde a gente vai falar sobre como avaliar os fundos imobiliários. A gente vai começar falando sobre o preço sobre o valor patrimonial, qual a importância dele e como a gente deve analisar esse indicador que todo mundo comenta tanto. Então você vai entender como ele funciona e para que ele serve na análise de fundo imobiliário. Lembrando que, em primeiro lugar, isso não é recomendação nem de comprar, nem de vender nada, a gente está só analisando sem compromisso algum. Eu não tenho o fundo que a gente vai analisar em carteira, a gente só quer conhecer um pouco mais. E, em segundo lugar, a gente gostaria, claro, de dizer que nunca se avalie um investimento, seja em ações, fundos e tal, apenas por um único indicador. Então, você sempre olha um conjunto de indicadores, um contexto de mercado e um momento que a gente está para ver se faz sentido fazer um determinado investimento. Então, sem mais enrolação, vamos para o nosso vídeo. Bom, vindo aqui para o site Funds Explorer, ele é muito bom, que ele traz as informações para a gente poder avaliar um pouco mais de detalhes. A gente tem o DEVA11, é um fundo, como eu falei, que eu não tenho em carteira, então a gente vai analisar ele rapidamente só para ver o que a gente acha, se o fundo está um pouquinho mais caro ou um pouquinho mais barato, referente ao valor patrimonial dele, tá? Então, esse preço sobre valor patrimonial você encontra facilmente aqui do lado, né? É só clicar na segunda bolinha ou arrastar mesmo, ele tem uma mãozinha, você arrasta. Preço sobre valor patrimonial de 1,20. Primeiro de tudo, a gente tem que entender o que é esse indicador, o que ele mede, ou o que ele nos informa. O preço sobre valor patrimonial, ele diz pra gente se o preço de mercado, esse P, né, o primeiro P é o preço de mercado, então eu quero trazer para cá, se esse preço de mercado ele está caro, né, ele está mais caro ou mais barato do que o valor patrimonial do fundo, tá? Mas para a gente entender isso, não se preocupe com matemática, não entrem aqui, não precisa você ficar friccionado aqui nas fórmulas, tá, pessoal? É só para a gente entrar em um pouco mais de detalhe, porque eu sempre gosto, né, de trazer o conteúdo aprofundado. Eu vou digitar aqui Google Finance só para a gente pegar o valor que fechou na sexta-feira, e com esse valor de fechamento de sexta-feira, 118,99, a gente vai ter uma base. O preço ou valor patrimonial, ele é o preço, né, sobre o valor patrimonial. Então a gente tem o PVP, tá? O valor patrimonial da cota, ele está hoje, né, do DEVA11 em 99,51. Esse é o valor que a gente tem mais atualizado. Então a gente coloca aqui o preço, uma setinha de igual, né, aqui no Excel do Google, dividido pelo valor patrimonial. Que blasfêmia, né, falar Excel do Google. Essa informação, gente, ele nos diz que o preço de mercado está mais caro do que o valor patrimonial do fundo. Isso geralmente acontece quando os investidores... Por que eles estão pagando mais caro? Por que eles estão comprando uma cota que está mais cara? Porque provavelmente eles estão esperando um rendimento maior, mesmo com a cota mais cara, ou eles estão esperando que os dividendos distribuídos, os rendimentos distribuídos sejam maiores, ou ele está esperando, né, que por algum motivo o fundo cresça ao longo do tempo, nos próximos 5, 10 anos, e ele alcance esse valor patrimonial de sempre R$18 por cota, tá? Esse cálculo você não precisa saber a fundo, mas depois, mais à frente, eu vou te mostrar como que você vai fazer esse cálculo na mão, se você quiser. Mas, antes de mais nada, vamos continuar aqui entendendo para que serve o preço e o valor patrimonial. Já entendemos que é o preço de mercado. O valor patrimonial tem a ver ali com patrimônio líquido, quantidade de cotas que o fundo tem, então a gente vai já entrar em mais detalhes sobre isso. Mas aqui embaixo, nesse site, e todos os sites, qualquer um deles que você usa para analisar fundos, nós temos mais informações sobre o preço, valor patrimonial. Tem aqui, ó, valor patrimonial do DEVA11. E a gente percebe que o DEVA11 ele é um fundo aparentemente novo, né? Não tem tanto tempo assim de mercado, né? Ou pelo menos o valor patrimonial do DEVA11 não está registrando aqui há muito tempo, setembro de 2020. Vamos olhar aqui a cotação, o tempo máximo, é isso mesmo, setembro de 2020. Ele é um fundo novo, então ele abriu capital há pouco tempo, aparentemente, né, quando o fundo entra na bolsa. Lembrando que você está negociando apenas as cotas, não, para você participar da cota original, o valor patrimonial da cota, sempre você tem que entrar nas emissões. Então, ele se mantém aqui num valor patrimonial de 99,39, 99,25, 99,38 e por aí vai, né? Então percebe que ele vai mantendo ali estável. Ainda é um fundo muito recente, ainda não temos tantas informações de valor patrimonial, mas serve para a gente ter uma noção. Quando a gente olha qualquer investimento, a gente sempre tem que olhar, e eu vou abrir mais uma aba aqui, a gente sempre tem que olhar para
o filme daquele investimento. A gente nunca olha um valor específico, né? Uma foto, como a gente fala. Se a gente olhar uma foto, a gente pode deixar de fora muitas informações sobre aquele fundo. Então, vou colocar aqui um fundo que eu também não tenho, o MXF, cadê renda? Não, é o... tudo bem, qualquer um serve, na verdade. Vamos abrir um fundo imobiliário aqui, qualquer um desses serve. Ele está com um valor patrimonial descontado de 0,9, ou seja, o preço de mercado está mais barato do que o valor patrimonial da cota. O valor patrimonial dele está aqui também, ó, 132. E vamos dar uma olhada naquele mesmo gráfico lá. Aparentemente ele já é um fundo um pouco mais antigo, ali de 2016. E a gente percebe que o valor patrimonial desse fundo ele foi caindo ao longo do tempo. O que isso mostra para a gente? Pelo menos mostra que o fundo ele não está conseguindo manter valor, agregar valor ao longo do tempo aos cotistas. O valor patrimonial de um fundo ele é muito importante. O gestor ele não deveria permitir que o valor patrimonial do fundo ficasse caindo de forma constante, né? Mas sim crescer ao longo do tempo. É assim que a gente cresce, a gente quer ao longo do tempo. A gente quer fundos que cresçam, que se desenvolvam, né? Que façam aí a sua cota crescer ao longo do período. E também o seu valor interno. Claro que ele vai distribuindo dividendos, mas isso não faz o fundo ficar mais ou menos valorizado, mas sim a forma ou os imóveis e a captação junto do que o gestor consegue colocar o valor captado, né, para ser alocado em ativos financeiros. Isso sim faz a cota, né, o valor patrimonial ir crescendo. Vamos olhar mais um fundo aqui. Eu vou colocar um fundo de shopping, por exemplo. Pode ser o próprio MOL 11. Apenas como exemplo também, o MOL 11 ele está também sendo negociado um pouco aí abaixo, né, do valor patrimonial dele. Mas se a gente olhar o valor patrimonial do fundo ao longo do tempo, a gente percebe que ele também é um fundo mais antigo, mas tinha um valor de cota, um valor patrimonial de cota de 95,11, e agora ele tem um valor de 105,44, ou seja, ele cresceu o seu valor patrimonial ao longo do tempo. Então a primeira coisa que é importante você olhando no filme é se a gestão ela consegue crescer o valor patrimonial ao longo do tempo, porque você não deveria, pelo menos, né, ao analisar, ou pelo menos você deveria entender, né, por que o valor patrimonial vem caindo de um fundo antes de investir nele. A gente sempre tem que tentar entender que o valor patrimonial deveria crescer. Então, se você quer analisar mais a fundo, você pode pegar todo o histórico de cotas, você consegue pegar essa informação, né, de valor patrimonial, ou ir pegando um a um no site da B3 e montar aí o sua própria análise, mas tem ferramentas que também nos dão o valor patrimonial histórico, e fazer essa relação. Como que você calcula o valor patrimonial? Você pega o número de cotas dividido, né, pelo patrimônio líquido. Então, o patrimônio líquido dividido pelo número de cotas, né, eu acabei invertendo aqui, mas não tem problema. O patrimônio líquido do fundo, do DEVA 11, é 305 milhões. O número de cotas é 3 milhões aqui e 71 mil, e dá um valor patrimonial de 99,51. Você percebe que isso aqui é uma divisão simples, né, dividindo o valor patrimonial pelo número de cotas. Então, esses valores você consegue no próprio site do fundo, da Devante, baixando o relatório gerencial. Se o relatório gerencial não estiver atualizado, você vem no site da B3, naquele FIIs listados, né? Coloca lá o Devante, recebíveis imobiliários e tal. E aí você vem no relatório gerencial do último mês. Por que não tem no site? Provavelmente a gestora está comendo bola, né? Esqueceu de atualizar aí essa informação. Então, a gente tem essa informação quando você abre o relatório gerencial, mas aqui embaixo, no fundo, a gente tem aqui a quantidade de cotas, que é o que a gente vai usar. Então tá aqui, quantidade de cotas, e a gente tem aqui também o patrimônio líquido do fundo, 305,600, então 305,600 mil, ok? Você pega essa informação e aí você tem a referência do VP. Se você quiser histórico, aí você usa uma ferramenta que te dê pelo menos o número de cotas e o patrimônio líquido histórico, você consegue calcular o VP também, certo? Com essa informação em mãos, agora você tem a primeira ferramenta para começar a analisar um fundo imobiliário. Lembrando, ele é um filme, não é uma foto, e você tem que analisar como um todo. O que mais a gente pode analisar no DEVA 11? A gente vai começar a conversar no próximo vídeo da nossa série. Vai ser um prazer falar contigo sobre isso, ok? Então, muito obrigado por você assistir até aqui. Se gostou do conteúdo, claro, fortalece aí o canal, deixando seu like, compartilhando.
se inscrevendo se ainda não é inscrito, tá? Porque isso ajuda a gente a chegar em mais lugares, tá bom? Somos um canal pequenininho, vai ser um prazer poder te ajudar e crescer junto contigo também, tá bom? Um forte abraço para você, até o nosso próximo vídeo, um abraço, tchau!